Olá, meus alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Galerinha, hoje nós vamos estudar o capítulo 6, que fala sobre grandezas físicas e unidades de medida. Vamos então iniciar. Bem, com o desenvolvimento da civilização, a necessidade de medir as coisas aumentou. Por quê? Como assim ocorreu essa necessidade de medir as coisas? Vejam bem, por exemplo, na antiguidade, o homem ele precisava calcular o peso dos grãos de arroz, por exemplo, que eram produzidos em uma determinada safra. Havia ainda a necessidade também de se calcular o volume de vinho que era produzido por uma determinada vinícola, ou então o cálculo de uma área de um determinado terreno para dividir este terreno em lotes e assim dividir entre os agricultores para a produção de alimentos. Um outro exemplo que eu posso citar para vocês é a construção de uma parede. Para construir uma parede, eu preciso ter as medidas, para saber exatamente quantos tijolos eu irei utilizar na construção dessa parede. Então, baseado nisso, o homem percebeu que o ato de medir as coisas é algo inerente à sua própria vida. Entendido? Muitas unidades de medida utilizadas pelas diversas civilizações da antiguidade se baseavam em partes do corpo humano, como por exemplo o palmo, o pé, a polegada, etc. Um exemplo, eu posso utilizar a unidade de medida palmo para medir esse quadro. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui eu tenho aproximadamente 6 palmos. Mas vocês percebam que o palmo ela não é uma unidade de medida assim, vamos dizer, tão confiável. Por que eu não posso dizer que ela é tão confiável? Porque o meu palmo ele pode ser diferente do seu. A minha mão pode ser maior ou menor do que a sua. Entendido? Então, por conta disso, com o passar dos séculos, com o desenvolvimento do comércio e da indústria, tornou-se necessário estabelecer um padrão mundial, um padrão de medida, que fosse aceito em todo o mundo. Entendido? Com isso, surgiu o Sistema Internacional de Unidades, SI, Sistema Internacional, que é um sistema adotado pela comunidade científica em todo o mundo. Entendido? Na apostila de vocês, na página 280, nós vamos ver que o SI ele possui 7 unidades de base. Quais são essas 7 unidades? Vou apagar aqui para anotar para vocês. Vamos lá. Então vejam bem, o SI ele possui 7 unidades de base. Então o SI possui 7 unidades, de base, que são a primeira, o metro, que é uma unidade de medida de comprimento. Temos também quilograma, que é uma unidade de medida de massa. Vamos colocar aqui o metro, representado pela letra M, o quilograma, kg, que é uma unidade de massa. Temos ainda o segundo, que é uma unidade de medida de tempo, representado pela letra S minúsculo. Tudo bem? Temos ainda o ampere, que é representado pela letra A, que é uma unidade de medida de corrente elétrica. Temos também o Kelvin, que é uma unidade de medida de temperatura, representado pela letra K maiúscula. Tudo bem? Unidade de medida de temperatura. Temos também o mol, que é uma unidade de medida para quantidade de matéria. E por fim, o mol é representado em mol mesmo. E por fim, nós temos a candela, que é uma unidade de medida para intensidade luminosa. Entendido? Essas são as unidades de medida de base
do Sistema Internacional de Unidades. Todas as outras unidades que vocês irão estudar ao longo do ensino médio de vocês são derivadas dessas unidades de medida. Para nós, no 8º ano, as unidades de medidas mais importantes e que nós vamos utilizar no nosso curso são apenas essas 3 primeiras aqui. O metro, o quilograma e o segundo. Tudo bem? Então eu vou apagar aqui as outras, que não são de interesse para nós, precisamos só saber que elas existem, mas vamos voltar a nossa atenção inicialmente a essas 3 unidades de medida aqui. Ao metro, quilograma e o segundo. Entendido? Bem, metro é uma unidade de medida de comprimento. Todos nós sabemos que... Vou apagar aqui as outras, depois a gente anota de novo. Um metro é uma unidade de medida de comprimento, como eu falei para vocês. Todos nós sabemos, por exemplo, que 1 metro é igual a 100 centímetros, que é uma outra unidade de medida derivada. Podemos também dizer que 1 quilômetro é igual a 1000 metros, uma outra unidade derivada de metro. Entendido? Então, é importante sabermos essa informação. A outra unidade de medida que eu falei para vocês era o quilograma. O quilograma, como eu falei para vocês, é uma unidade de medida de massa. Quilograma que é representado pela letra kg. Sabemos que 1 quilograma é igual a 1000 gramas. 1 quilograma é igual a 1000 gramas. Sabemos também que 1 tonelada é igual a 1000 quilos. Entendido? Vou pegar uma caneta mais forte aqui. Por fim, eu ainda posso dizer que 1 grama é igual a 1000 miligramas. Entendido? Então aqui eu tenho quilograma, tonelada e miligrama. E o grama, que são unidades de medida de massa. Entendido? Sendo que no Sistema Internacional de Unidades, a unidade de medida usual será o quilograma. Temos também, vou apagar aqui, a unidade de medida de tempo, que eu falei para vocês que é o segundo, representado pela letra S. Sabemos que 1 hora, por exemplo, é igual a 60 minutos. Podemos dizer também que 1 minuto é igual a 60 segundos. Podemos ainda dizer que 1 hora tem 3.600 segundos. Como é que eu chego a esse resultado? Basta multiplicar 60 minutos vezes 60 segundos, aí eu encontro o valor igual a 3.600 segundos. Então, 1 hora são 60 minutos, 1 minuto 60 segundos e 1 hora 3.600 segundos. Basta multiplicar 60 vezes 60. Entendido? Então, como eu disse, essas 3 unidades, quilograma, segundo e o metro, são as 3 unidades que nós iremos utilizar de início no nosso curso, aqui no nosso curso de Física no 8º ano. Entendido? Vamos fazer uma questão da apostila de vocês. A questão da página 284. O exercício da sessão em casa. Acompanhem comigo, por favor. Deixa eu apagar aqui para a gente resolver essa questão. Bem, galerinha, a questão fala o seguinte. É uma questão da Unicamp adaptada, tá? Vamos lá. Erro da NASA pode ter destruído uma sonda. Para muita gente, as unidades em problemas de física representam um mero detalhe sem importância. No entanto, o descuido ou a confusão com unidades pode ter consequências catastróficas, como aconteceu recentemente com a NASA.
A Agência Espacial Americana admitiu que a provável causa da perda de uma sonda enviada a Marte estaria relacionada com um problema de conversão de unidades. Foi fornecido ao sistema de navegação da sonda o raio de sua órbita em metros, quando, na verdade, este valor deveria estar em pés. O raio de uma órbita circular segura para a sonda seria R igual a 2,1 vezes 10 elevado a 5 metros, mas o sistema de navegação interpretou esse dado como sendo em pés. Como o raio da órbita ficou menor, a sonda desintegrou-se devido ao calor gerado pelo atrito com a atmosfera marciana. Calcule para essa órbita fatídica o raio em metros. Considere que um pé é igual a 0,30 metros. Então, olha só. Primeiro, a questão falou para a gente que o raio da órbita é 2,1 vezes 10 elevado a 5 metros. A questão disse para a gente também considerar um pé como sendo igual a 0,30 metros. Então, vejam. A questão disse aqui para a gente o seguinte: o raio de uma órbita circular segura para a sonda seria 2,1 vezes 10 elevado a 5 metros. Mas o sistema de navegação interpretou esse dado como estando em pés. Então esse foi o erro da questão, né? O erro da NASA que foi dito. Então aí a questão pediu o quê? Para a gente calcular essa órbita fatídica, né? O raio em metros. Então vamos lá. A questão está me dando um raio de 2,1 vezes 10 elevado a 5 metros. Mas a questão disse que o aparelho interpretou esse dado como estando em pés. Então eu vou transformar esse valor em pés, converter este valor para metros. Então vejam só. Foi dito aqui que um pé é igual a 0,30 metros. Então, se um pé está para 0,30 metros, 2,1 vezes 10 elevado a 5 pés está para x metros. Por que eu coloquei 2,1 vezes 10 elevado a 5 pés? Porque a questão, né, o erro foi esse. O erro da NASA foi ter sido a interpretação desse dado aqui, ó, que estaria em metros, o aparelho interpretou como estando em pés. Entendido? Então, se um pé está para 0,30 metros, então 2,1 vezes 10 elevado a 5 pés está para x. Eu quero descobrir então esse valor aqui em metros. Então vamos lá, multiplica cruzado aqui, ó, x vezes 1, x, e 2,1 vezes 10 a 5 vezes 0,3 vai ser quanto? Basta multiplicar, ó, 2,1 vezes 0,3. Multiplicando isso aqui eu vou ter 3 vezes 1, 3, 3 vezes 2, 6, 0 e 0. 0 vezes 1, 0, 0 vezes 2, 0. Somando aqui eu vou ter 3, 6 e 0, 6, baixa 0 aqui. Tem uma, duas casas decimais após a vírgula, vou contar de trás para frente. 1, 2, então 0,63. Então 2,1 vezes 0,30 ou 0,3, que é a mesma coisa, vai ser 0,63. Então 0, tá fraquinho aqui a tinta, então vamos lá. 0,63 vezes 10, a potência eu repito, elevado a 5. Estava procurando a unidade de medidas, metros. Então vejam bem, o raio da órbita em metros então seria 0,63 vezes 10 elevado à quinta potência, metros. Entendido? Meus alunos, espero que vocês tenham entendido este capítulo. Aconselho que vocês façam uma leitura completa deste capítulo para uma melhor compreensão. Tá? Façam as atividades propostas na apostila de vocês. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.